Olá pessoal, então vamos continuar aqui o nosso percurso, né? Recompondo o nosso curso. Nós estávamos no período pré-socrático, no período socrático, né? Nossa outra exposição anterior a essa, né? E agora nós tínhamos apresentado ali as formas da subjetividade humana, né? No período mítico, no período pré-socrático, no período socrático, e no período socrático nós apresentamos Sócrates, Platão, Aristóteles, e eu encerrei então apresentando a última teoria, né? A teoria da alma de Aristóteles, e ficou aberto aí para vocês também apresentar o livre-arbítrio, que é muito importante para a teoria aristotélica. O Aristóteles tem uma compreensão muito interessante acerca do livre-arbítrio. Por quê? Porque Aristóteles faz uma reflexão sobre o tempo, né? Sobre a questão do determinismo. Até então, nós temos assim na filosofia ocidental, na filosofia grega, né, um grande problema a ser resolvido sobre a questão da causalidade e necessidade como tempo. Isso é, o tempo, na verdade, é interpretado como aquela seta que coincide com a seta da causalidade e necessidade. Tá? Então você imagina o tempo passado, presente e futuro, causas e efeitos. Né? Eu não posso ir do efeito para a causa, né? Assim como eu não posso ir do presente para o passado. Tá certo? Não tem como inverter essas setas. Então há uma coincidência aqui. Praticamente você falar de tempo para os gregos, você falar da seta da temporalidade. Tá bem? E veja bem o que ocorre, né? Aí ocorre sobre a ideia se o futuro ele já está determinado ou não. E Aristóteles, num argumento muito importante, ele diz que não, que o futuro é contingente, que o futuro é indeterminado, tá certo? No presente ele é indeterminado, porque o futuro não há o futuro, não há ainda os fatos determinados. Então, para Aristóteles, o futuro está em aberto. Ele prova isso através de um argumento da da batalha naval, que é um argumento interessante. Ele diz assim: vamos pegar a seguinte proposição: haverá uma batalha naval amanhã. Tá? Haverá uma batalha naval amanhã. Isso é verdadeiro ou falso? Ou é verdadeiro ou é falso. Não é possível ser verdadeiro e falso. Né? Mas já é verdadeiro ou já é falso? Eu só saberei disso no momento em que, se houver a batalha naval, será verdadeiro. Se não houver a batalha naval, será falso. Né? Ora, nisso consiste uma abertura. Né? Não está dado no presente que é verdadeiro ou falso, mas que ela possui o valor de ser ou verdadeira ou falsa, o que só se atualizará naquele momento em que se tornar presente. Portanto, né, para Aristóteles, o futuro é indeterminado. Sendo o futuro indeterminado, quando o homem age, né, faz sentido o livre-arbítrio. Por quê? Porque eu estou de fato agindo, embora com elementos causais me determinando, porque eu não sou um ser absolutamente indeterminado, né? Mas eu posso, a partir da razão, ponderar e de me determinar pela razão. Por exemplo, eu posso estar muito mal de grana agora, por é o caso, nessa quarentena, uma série de coisas que eu fazia eu deixei de fazer, né? Então, é um mal de grana e me dá um baita desejo de comprar uma coisa muito cara, né? Bom, a razão vem e atua, né? E faz um cálculo prudencial. Nesse cálculo eu me determino. Então, não vou comprar nada, porque eu tenho que me precaver, porque a gente não sabe como as coisas vão ficar, etc e tal. Então, eu me determinei, entendeu? Ora, essa ideia de que a abertura do tempo, de que o tempo não está determinado, né? Que o tempo é contingente, o futuro é contingente, desculpe, o presente é necessário, e o passado também, mas o futuro não, entendeu? O futuro não é necessário, porque ele ainda não está dado. Não há uma relação de necessidade entre o presente e o futuro, só há uma relação de necessidade entre o presente e o passado, tá? Essa assim como entre a causa e o efeito. Então, se eu tomo uma decisão agora,
e atualizo, né, essa decisão, ajo, eu me determinei. E isso sempre ocorre no presente, não há ação no futuro. Eu não consigo agir no futuro, eu estou sempre agindo no presente. Essa é uma ideia legal. Bom, então nesse sentido ele prova, né, segundo a sua teoria, né, apresenta muito bem apresentado a ideia de que nós somos livres nesse sentido de que o tempo é indeterminado e que a minha ação, embora governada por forças presentes, ela tem uma possibilidade de se autodeterminar pela razão. Isso é, pela capacidade que nós temos da linguagem de nos determinarmos em relação aos objetos do desejo. Tá bom? Então, essa é a ideia de livre-arbítrio do Aristóteles. Tá bem? E olha só, isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque para nós sempre fica uma coisa complicada nas outras subjetividades, né? Mesmo na de Platão, né? Nós podemos ser responsabilizados se nós não somos livres nesse sentido de livre-arbítrio, tá certo? Se eu sou influenciado por forças divinas ou por forças da natureza ou por esse jogo de forças, né, que é o Thanatos e o Eros, será que existe a possibilidade de eu dizer que eu sou responsável pelas minhas ações? As teorias morais eu posso ser julgado nesse termo de uma consciência livre? Obviamente que não. Então há uma abertura aqui interessante. O que vai ser um baita problema teológico que nós vamos ver em Santo Agostinho e São Tomás, né? Porque quando entra o aspecto da perfeição divina e da criação do mundo, Deus criou toda a linha temporal. Ele diz assim, olha, eu criei o mundo, ele está pronto. Está pronto toda a linha temporal está dada. Deus olha para o mundo como algo estático, pronto. Para nós é que ele é um percurso, um devir, né? Mas para Deus não. Mas esse devir está totalmente organizado. Então eu, Júlio, estava lá no momento da criação divina, né? Para alguns físicos contemporâneos, eu, Júlio, estava lá no momento do Big Bang. Isso não é narcisismo, vocês também estavam, tá bem? Então, porque é a ideia de pensar numa relação causa e efeito, como todos os princípios já acumulados se desenvolvem no tempo, entende? Essa é uma ideia. Então, se houver isso, nós temos um problema quanto à liberdade humana no sentido da responsabilidade moral e do direito também, tá certo? Isso é importante. Bom, nós vamos continuar discutindo essa questão da liberdade, né, excessivamente até chegar em Freud. Também vai ser o que é liberdade para Freud, né? O que é liberdade? É narcisismo, numa certa medida. Querer-se livre é narcisismo. O homem é determinado, mas tem a possibilidade de se libertar, como acontece com Platão. A pergunta é para Freud, né? Mas se dirige também a Platão, porque para Platão o homem se liberta da condição de ser governado sem saber, sem o uso do aparelho instrumental da razão de uma forma correta que o leve a uma vida liberta, uma vida autêntica, uma vida virtuosa. Parece que é isso que Freud quer com a psicanálise, tá bem? Bom, mas isso é outro papo, tá? Ficamos aqui em Aristóteles. Agora, voltando aqui ao nosso percurso, né? Nós chegamos ao período helenístico. Entenderam essa ideia do livre-arbítrio de Aristóteles? O tempo está aberto. Se está aberto, eu decido, segundo a perspectiva da razão, com a minha alma intelectiva sobre a alma concupiscente, eu sou um cara que fiz uma decisão, além de racional, livre, tá bem? Qualquer ação é livre, mas nesse caso ela é livre e racional, tá bem? Ou seja, eu de fato subjuguei, inclusive, as causas do desejo, por um artifício da razão, tá bom? Isso é, digamos, a soma de alma e teoria do livre-arbítrio em Aristóteles, tá? Vamos adiante. O período helenístico, né? O período helenístico é um período muito importante, porque ele ocorre no momento, né, em que Roma está muito constituída, e essa constituição de Roma, ela como centro do mundo, né, ela leva para lá todas as, digamos, correntes de pensamento, né? E lá se formam algumas correntes importantes. Não que os cínicos tenham ocorrido em Roma, mas eles chegam lá, os epicuristas também chegam lá, os estoicos também. E a filosofia do estoicismo é uma filosofia muito romana. Vários pensadores, inclusive, eram romanos.
E nós temos nessa corrente do estoicismo, né, uma teoria, digamos, moral do comportamento, sobre o comportamento humano, né, da alma e corpo, algo que vem do platonismo, né, a alma e o corpo, em que nós não devemos perturbar a partir do corpo a alma. O exercício da vida virtuosa é não deixar-se perturbar. Tá certo? É não deixar-se perturbar. Então, a ideia de ser imperturbável, de aceitar o seu destino é outra, é uma filosofia super determinista também. Aceitar o seu destino, não se deixar perturbar, né? É buscar a felicidade num equilíbrio e na ausência, portanto, dos vícios, das perturbações sensoriais, daquilo que vem da ordem da concupiscência, né? Do desejo, tá certo? É preservar essa alma, a virtude do intelecto, né? A virtude está no intelecto, na alma intelectual, em perseguir os seus ordenamentos e não se deixar abalar, tá bem? Essa é a ideia. Já o contrário é o epicurismo. O epicurismo é digamos, não o oposto, mas uma antítese, assim, uma antítese, ele faz uma antítese com o estoicismo, né? Porque ele também quer a vida virtuosa, só que ele quer a vida virtuosa através da felicidade, do exercício, né, das paixões, do exercício da sensibilidade, da vida sensorial, evitar a dor, né, evitar aquilo que perturba, digamos, a consciência e a felicidade, né, que nos adoece, e buscar uma educação dos sentidos pela própria vida sensorial. Isso não quer dizer um hedonismo de superfície, um hedonismo excessivo, porque nisso também pode se constituir uma doença, mas na vida simples do exercício da educação sensorial. Eu vou dar um exemplo aqui do vinho, que eu já dei lá na audioaula, né, do enólogo e do bêbado, a diferença entre o enólogo e o bêbado, né? O enólogo é alguém que persegue um conhecimento através de uma de um contínuo aperfeiçoamento do seu intelecto gustativo, vamos chamar assim, a partir da experiência sensorial, tá certo? Você pega um cara que consegue, inclusive, um paladar extremamente apurado, né? Sensorialidade apurada, por quê? Porque ele se submeteu àquele processo de uma forma metódica, né? Ele educou os sentidos, né? E quando ele bebe um vinho, é muito diferente de mim, que bebo um vinho, reconheço uma ou duas notas, ele reconhece um monte de coisas, né? E ele não bebe para ficar bêbado, ele bebe em torno desse prazer, digamos. Essa é a ideia de um enólogo perfeito, né? Agora, já o bêbado, vou beber para quê? Para ficar bêbado. Então, a finalidade para o bêbado da bebida é embriagar-se. A finalidade, digamos, de um epicurista, enólogo, é aperfeiçoar os sentidos, é poder dar um conhecimento. E nisso vai consistir uma vida virtuosa. Tá bem? Porque ele não vai adoecer, ele não vai ficar infeliz, ele não vai ter a ressaca, entende? Essa ideia de harmonia dos sentidos, de uma vida harmoniosa, prazerosa, que não nega o corpo, é um dos sentidos do epicurismo. Vocês veem que é bem diferente os caminhos aqui do estoicismo, inclusive de outros caminhos aí, inclusive do próprio platonismo, né, pessoal? Bom, vamos adiante. Então nós temos os cínicos, né? Que são aqueles que aparecem na vida do pensamento grego. Dizem que Sócrates era um cínico. Muita gente diz assim, não, Sócrates tem um astral cínico. Vocês vão ver por quê. Não é cínico no nosso sentido, assim, pejorativo, tá? Cínico é aquele que quer ter uma doutrina, segue uma doutrina de desprezo pelas convenções sociais e que usa a prática, a performance, sabe? Vocês já viram performance artísticas, assim, de atores performers, né? Os cínicos exerciam performance nas ruas, né? Para criar nas pessoas um estranhamento, um desconforto reflexivo sobre o que eles seguem na sua vida social e se aquilo leva eles à virtude e à felicidade. Cinismo vem da palavra kinos, cão, viver a vida como
um cão, a vida simples de um cão, integrado às determinações da natureza, deixar as pulsões naturais aflorarem, né? E as pulsões naturais, elas são antitéticas àquilo que a sociedade freia, que são essas pulsões, tá certo? Então eles usavam muito essa forma de vida da filosofia cínica, para fazer uma crítica social, né, inclusive aos pensadores, a forte Diógenes. Leiam Diógenes. Diógenes é fantástico, assim, ele tem várias performances que ficaram registradas, né? Uma delas, ele depena uma galinha. A galinha é bípede, né? Então dizem que o homem é bípede, né? Ele depende de uma galinha e diz a galinha é um homem, né? Porque é um ser bípede, né? E sem penas. Ele fazia coisas incríveis, assim, o Diógenes, né? Ele tem aquela famosa lá com o imperador, né? O Alexandre o Magno, né? Que foi educado por Aristóteles, né? E Alexandre queria conhecer, para ele, Alexandre, um dos maiores filósofos de todos os tempos, o homem mais sábio. E ele chega lá e olha, ô Diógenes, que você quiser eu lhe atendo. E aí o Diógenes está lá na manhã, quase nu, peladão, cabeludo, barbudo, né? Dentro da sua barrica de vinho, né, ou de azeite. Ele vivia assim, né, com seus cães em volta, tal, tá na boa, assim, e aí, pá, chega na frente dele, né, ele tá curtindo aquele sol da manhã, e aí ele diz assim pro Alexandre: olha, só lhe peço uma coisa, não me tires o que você não pode me dar. Que? Pergunta Alexandre. O sol. E é só isso que ele pede. Então, com isso, ele ridiculariza o poder de Alexandre, entendeu? O homem grande vencedor das batalhas e tal. Diz: você é finito, cara, sai daqui. Eu acho genial essa parábola. Mas vamos adiante. Então, nesse ponto aí, nós já estamos com 16 minutos aqui, eu tenho que terminar esse segundo, né? Então, assim, esse é o período helenístico, né? As subjetividades aqui vocês compreendem, né? São reposições do período socrático, né? O estoicismo com essa ideia da alma, né? Que não deve ser abalada, né? Que nós devemos conter, digamos, aquilo que vem da ordem do corpo e de uma forma muito severa, ou seja, quase uma homenagem à ideia de superego, né? A ideia de que nós somos travejados por essas duas formas intelectuais e formas corpóreas, né? Alma e corpo, e que nessa antítese nós temos que constranger o corpo, tá certo? Para podermos viver bem e felizes, né? Não nos deixar perturbar. É uma visão que se dirige ao si mesmo, né? Como uma forma de vida, como uma forma de perseguir a felicidade de cada indivíduo, tá certo? Os epicuristas, vocês entenderam, né? A vida é o prazer, é o corpo, e a educação sensorial ela é importante para a felicidade, tá certo? Para nos afastar do que dói, da doença, né? De tudo mais. Então nós temos que educar ao nosso corpo. Ter uma vida feliz é ter uma vida de educação dos sentidos e ter prazer. Prazer nesse sentido, de sentidos educados, né? Não pseudo prazer, por exemplo, do excesso, tá? O excesso acaba na doença. Isso é importante pensar lá em Epicuro, não é o excesso, tá certo? Bom, e os cínicos, essa subjetividade crítica, né, que se desloca na cena social para fazer ver, né, o quanto há de opressão em relação ao corpo, né, e ao mesmo tempo por parte da sociedade, né, e ele faz esse deslocamento, assim, né, de que nós também, assim, ele sempre apresenta que nós somos seres corpóreos. Ele, na verdade, retoma um pouco a visão de Sócrates, Diógenes, e Sócrates também foi visto como cínico, como eu tinha dito ali, porque ele faz também essa performance, né, nas ruas. Ele também contesta, ele também tem um modo de vida que é um modo performático, né? Os diálogos de Sócrates são performance, né? E tem um caráter cínico, sim, né, por trás de questionar, tá sempre questionando, né, tá sempre questionando, né, o que é correto, o que não é correto. E isso atinge diretamente a questão das leis sociais, né? Como eu falo questão, que droga. Mas vamos adiante, tá? O período medieval, que é o período seguinte, depois da queda de Roma, um período muito
importante também, ele é um período em que se inicia com um filósofo importante, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho é um homem que viu Roma cair, né? Ele viu essa tragédia de um império, né, em decadência, e foi rápida a decadência de Roma, entendeu? Então, ele é um cara que, nascido na África, na Argélia, se não me engano, tá? É na Argélia. Ele nasce na África, tal, no Império Romano, que é o Império Romano, né? E ele era um cara que não era nada santo, né? Ele era um cara que adorava o sexo, que adorava a orgia, que tinha namoradas, né? Ele teve uma grande mulher que não era uma aristocrata e a família dele condenava, e ele teve que renunciar a um casamento com essa mulher, mas passou a vida toda com ela, mesmo depois de casado. Casou com uma menina de 13 anos ou 11 anos, se não me engano, uma coisa assim. Na época isso era permitido, né? Não era pedofilia. Hoje o Olavo de Carvalho estaria chamando Santo Agostinho de pedófilo, né? Mas isso não tem nada a ver com pedofilia, né? Eram convenções da época. Ele casou com uma menina de 11 anos, tal, que foi ser a mulher dele e tal, e depois se converte ao cristianismo, tá? Ele se converte ao cristianismo. Ele teve várias influências: o platonismo, o estoicismo, o maniqueísmo e o ceticismo, tá? São as influências de Santo Agostinho. Mas o que vai realmente prevalecer como grande influência nele é o platonismo, essa concepção de corpo e alma. Então ele retoma, né, a ideia de corpo e alma, e agora, como cristão, adequa isso ao cristianismo e à teoria do livre-arbítrio, que está vinculada à teoria do pecado original, tá certo? Na igreja, né? Nas Sagradas Escrituras. Você só tem o livre-arbítrio, assim, digamos, o momento máximo do livre-arbítrio, né? É o quê? É lá a cena do pecado original. Tá certo? Os homens optaram livremente por desobedecer a uma regra de Deus e tornaram-se absolutamente finitos. Tiveram que viver sob os auspícios do desejo e sobre as determinações do corpo. Tá? Então essa interpretação de Santo Agostinho, que ele vai discutir sobre livre-arbítrio num livro chamado O Livre-Arbítrio, que é genial, acho que todo estudante de psicologia devia ler, que é essa tese sobre a manifestação de uma subjetividade, né, sob os auspícios do desejo, finitizada, mas livre, né? Então por isso tem a teoria do pecado, né? Porque eu só posso pecar se eu sou livre, né? Eu só posso ser responsabilizado se eu posso ou seguir por esse caminho do vício, do corpo, dos prazeres epicuristas, ou de uma vida regrada pela razão, pelo intelecto. Aí entra o estoicismo também, né? E aceitar o meu destino, que é uma coisa importante. Aceitar o meu destino significa, embora eu seja livre, reconheça que Deus quis para mim o melhor. Aí entra uma outra questão, que é o destino. O destino para Deus, o mundo está traçado. Para os homens ele é uma experiência que nós fazemos segundo o livre-arbítrio, e o que Deus mede são as nossas intenções sobre os atos que já estão pré-estabelecidos. Isso é interessante, né? Isso não está fechado, isso é uma discussão teológica maravilhosa. Eu acho muito legal essa discussão teológica, porque ela acaba sendo uma discussão sobre a ideia de determinismo na própria física, né? Na própria física, tá bem? Bom, então Santo Agostinho